Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Carlos Henrique, que veio trazer para a gente um tema muito interessante, o milagre da vida. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Boa Nova. É com muita alegria que hoje a gente está aqui para poder estar estudando, para poder estar compreendendo mais sobre esse tema, sobre o que é realmente o milagre da vida, por que estamos aqui, por que às vezes passamos por alguns conflitos, qual que é o real significado de nós estarmos aqui. Então que possamos refletir um pouco nessa noite, um pouquinho de qual é a importância para a gente poder estar aqui. E para podermos iniciarmos o tema dessa noite, o milagre da vida, vem trazer o seguinte para a gente, o significado do milagre. Segundo a doutrina espírita, religião que tem como base o cristianismo, não existem milagres na concepção comumente empregada a este termo. Para o espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química e da biologia, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus. Sendo Deus perfeito, não haverá motivo para derrogá-los ou contradizê-los, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. Então o espiritismo, baseado no cristianismo, desde Kardec, desde lá os tempos atrás, ele se baseia em leis. Essas leis que estão implantadas em nossa consciência, é aquela lei que a gente conhece de lei de causa e efeito, de tudo aquilo que a gente traz de bagagem, de uma maneira ou outra, faz parte de uma lei. Que é o quê? De tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, o que realmente acontece conosco hoje, que chamamos de milagre, era para poder estar acontecendo. Então, se hoje a gente recebe uma coisa boa, talvez em outras vidas ou nessas mesmas, a gente plantou coisa boa para poder estar colhendo aquilo. E Deus, com a sua infinita perfeição, com a sua infinita misericórdia, Ele nos dá aquilo que necessitamos naquele momento. Então, às vezes, a gente fica assim, meio ansioso para termos aquilo, com aquela angústia muito grande, mas talvez não é aquele momento que a gente deve receber aquilo. Então, aqui vem trazer para a gente o significado do milagre. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, da Lei Divina Natural, Caracteres da Lei Natural, na questão 614, vem trazer para a gente que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então essa lei ela é natural de Deus. Se a gente está junto daquela lei, se a gente está junto daquele momento bom para nós, para conosco mesmo, ela traz uma felicidade. Então, assim, tudo que se envolve coisas boas vem trazendo uma felicidade. E, automaticamente, se a gente afastar dela, a gente vai ser infeliz. A gente não vai ter aquela consequência que realmente a gente boa. Bem dizendo isso. Então a lei é isso, a lei é implantada em nossa consciência, tudo que a gente tem que estar fazendo a gente faz, mas de uma hora ou outra vai ter uma consequência daquilo. E aí vem logo em seguida trazendo para a gente a definição da vida. O que é realmente a vida? A vida é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, falando aqui da nossa vida material, ela se caracteriza em organismos, Seja esses organismos que nos dá a possibilidade de estarmos aqui presentes nesse mundo material. E aí, através dessa evolução nossa, do nascimento até a morte, ela nos traz essa possibilidade, através das leis implantadas em nós mesmos, traz a possibilidade da gente poder evoluir.
né? Seja basicamente junto com a própria perfeição que está dizendo aqui, a gente poder estar melhorando em nós mesmos, e também, se a gente não quiser evoluir, para a gente poder também estar sabendo valorizar o que realmente a gente veio fazer aqui. E na pergunta também do Livro dos Espíritos, questão 63, ela traz uma resposta direcionada pelos espíritos da codificação, remetendo-nos ao pensamento de que a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Interessante, né? Que vem trazer para a gente aqui que esse agente sobre a matéria, sem a matéria, ele não consegue ser realmente o que se chama a vida, né? Não consegue ter essa propriedade no organismo. E a mesma coisa da matéria sem o agente, né? Se não tiver essa conexão do nosso espírito com a possibilidade, com o fluido vital do nosso corpo, não tem como a gente poder estar habitando aqui, né? Então, essa questão do Livro dos Espíritos vem trazer bem especificamente isso para a gente. E a explicação faz-nos compreender que, para existir a vida, é necessária a ligação de um princípio inteligente a um corpo material, sendo este, assim, vitalizado e, consequentemente, passando a viver na matéria, interagindo em seu meio de relação inicialmente familiar e posteriormente social. Quando a gente tem a possibilidade desse agente, desse espírito, de poder estar vindo aqui na matéria, há tudo uma programação, né? Baseado na bagagem que a gente vem trazendo de outras encarnações nossa, né? Sabemos que nós somos espíritos imortais, então temos diversas reencarnações, temos diversas possibilidades. O nosso mentor espiritual, junto com a espiritualidade maior, né? Junto com tudo aquilo que trazemos conosco, as leis implantadas em nossa mente, vai fazer com que a gente volte naquela família necessária para a gente poder estar introduzindo, para a gente poder estar iniciando a nossa vida, né? Então, através da programação, quando a gente programa tá naquela família, hoje a gente está naquela família não é à toa, né? Hoje você está naquele lá, não é por acaso, né? Como disse, você pegou um pingo e soltou lá. Não é assim. É tudo uma programação para a gente poder estar evoluindo. E muitas das vezes, introduzindo também um pouco da família, é lá que a gente tem os nossos desacertos, né? Porque às vezes, assim, a gente tá naquela fase boa, a gente tá naquela fase que muitas das vezes a gente tá com aquele pé para trás, a família muitas da hora pode nos ajudar. Mas também, dentro do nosso próprio lar, a gente pode ter o nosso tendão de Arquides, né? Que fala. Porque é lá que a gente vai, assim, testar a nossa paciência, vai ver como é que eu realmente trato aquelas pessoas que estão na minha casa, para depois a gente vir naquela sociedade, né? Então, assim, hoje, essa palestra mesmo a gente foi até dar lá no Anália, e aí foi um tema assim bem comentado entre muitas pessoas que estavam lá presentes. E assim, falar sobre família hoje, no nosso ambiente que hoje nós estamos, no nosso mundo, né, Jorge, que a gente vive, é muito difícil, porque a gente consegue perceber que falta ainda base para dar sustância naquela família, né? Se a família não está bem, como é que a sociedade vai estar bem? O Jorge sempre comenta isso e eu acho assim muito interessante, né? É porque a nossa primeira regra de sociedade é a nossa família, né? A primeira sociedade em que nós vivemos, somos inseridos na família. Para quê? Para que a gente aprenda a conviver ali com as diferenças, porque a partir do momento em que você consegue, dentro da família, conviver com as diferenças, você está preparado para conviver com as diferenças fora da família. E esse tema família é um tema que eu gosto muito, né? Porque sempre, se você fizer
um estudo, né? Uma palestra sobre família. Não tem como não ter várias pessoas participando, vários comentários, um comenta um caso aqui, outro comenta outro caso ali. Por quê? Porque, gente, é de suma importância. Nós estamos aprendendo a viver em família. Nós não sabemos viver em família ainda, estamos aprendendo. Então, os conflitos são muito grandes. As diferenças são muito grandes. Então, por isso que é um tema que gera uma certa polêmica quando a gente fala, porque mexe, como você disse, no calcanhar de Aquiles de cada um. Verdade. E aí, também colocando esse lado nosso, isso faz parte da nossa vida, né? Isso faz parte. O milagre a gente já tem, a possibilidade da gente estar aqui debaixo de uma lei universal, debaixo daquilo que é perfeito, né? Olha as possibilidades que Deus nos traz, tanto da vida quanto da oportunidade, porque a gente vê aquelas pessoas horrorosas, vamos se dizer, muitas das vezes cometendo crime, cometendo, né, alguns desacertos. A gente não sabe se em outras vidas a gente foi algo parecido ou algo até pior do que aquilo. Então, assim, por isso que não tem que ter julgamento, por isso que a gente tem que aproveitar, a gente tem que saber lidar com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E a gente está muito sujeito ainda a influências de espíritos dos maus, né? Porque hoje você tem uma discussão na sua casa, sua vibração automaticamente vai baixar. Se você continuar naquela discussão, se você continuar naquela sintonia, o que vai acontecer? Aquelas influências que estão naquele certo tipo de assunto, que estão naquele certo tipo de sintonia, vai se aproximar. Então é vigilância, vigilância, vigilância sempre, né? Então é muito isso. E André Luiz, ele nos lembra de que a família é a união de almas em processo de evolução, que é ajuste e aperfeiçoamento. Não temos a família que gostaríamos, não temos a família que queremos, temos a família de que necessitamos. Então, assim, eu achei tão interessante essa fala dele, que é o quê? É basicamente um ajuste. Para quê? Para um dia chegar ao aperfeiçoamento. Então, voltando lá ao nosso processo, talvez eu não gostaria de estar naquela família, talvez aquelas pessoas que, na minha visão, não gostam de mim, na verdade me amam, né? Talvez eu não quero, talvez é aquilo que me incomoda. Nossa, muita gente fala, né? Não, vou voltar para minha casa, mas eu não queria voltar. Então, assim, é bem complicado, sabe? A gente tem que ter sempre esse ajuste em nós mesmos para a gente poder fazer com que a vida ela seja um pouco melhor. Fazer com que ao final da nossa programação aqui, quando passarmos para o outro lado, ser recebido pelo nosso mentor espiritual e pela equipe responsável por nós, de chegar em nós e perguntar o que realmente a gente tem de valor, o que realmente a gente tem de bagagem que a gente levou daqui. Porque aqui a gente só vai levar duas coisas: as boas ações e as más ações. Nós não vamos levar carro de luxo, não vamos levar casa importada, não vamos levar dinheiro, contas ricas, né? Nós não vamos levar para o outro lado. Eu lembro, na época da pandemia, que a filha do presidente do Santander, que desencarnou ao processo da Covid, ela colocou uma frase nas redes sociais que, assim, foi a frase que mais popularizou na época, né? Que o pai dela desencarnou tendo tudo na vida. Conta boa, tudo que tiver de riqueza ele tinha. Mas ele desencarnou de algo que é grátis, o ar, e ele não possibilitou de ter. Então, assim, é algo que a gente valoriza. Será que hoje, quando eu acordo, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu levanto e agradeço a Deus pela possibilidade de eu ter acordado? Né, Jorge? A gente vê, assim, muita gente reclamando. Hoje em dia a gente percebe. A gente tinha uma amiga aqui da casa de Eurípides que ela não tinha os dois braços, as duas pernas, e a gente via aquela felicidade que ela vivia. Realmente, a Flora era um exemplo, né? Porque
A gente chegava na casa dela, uma casinha humilde, e ela com aquele sorriso, com aquela alegria, ela recebia a gente com um sorriso de canto a canto, uma alegria fora do comum, né? E ela não tinha os 2 braços nem as 2 pernas. E a gente perfeito, às vezes com uma unha encravada, reclamando da vida, né? E é isso aí, a pessoa é uma pessoa que soube entender o milagre da vida, né? O milagre de viver, de estar vivo, as oportunidades que a vida traz, né? Você poder consertar os seus erros, você poder evoluir, porque nós viemos aqui para evoluir, moral e intelectualmente, né? É isso que nós viemos fazer aqui. Então é isso que a gente tem que entender, né? E eu acho assim, a espiritualidade, a doutrina espírita traz isso para a gente com uma clareza, né, muito grande. Eu falo que é uma doutrina muito esclarecedora, porque ela não te proíbe nada, ela não te cobra nada, mas ela te mostra. Os seus atos, as suas ações vão te levar a esse caminho. A escolha é sua, né? Você tem 2 caminhos a seguir. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Sabendo que se você optar ir pela dor, estaremos lá te esperando para te auxiliar no momento em que você cair. A hora que você cair, que você entender o seu erro, que você se arrepender, que você pedir perdão, que você estiver pronto, nós estaremos lá para te dar a mão para você continuar a sua jornada. Se não for nessa, na próxima. Mas sempre teremos oportunidade. Ao contrário, né, de outros irmãos nossos, de outras denominações que acham, né, que é o céu e o inferno. Foi para o inferno, acabou do inferno, não sai daqui, ninguém me tira. A doutrina espírita mostra justamente que esse céu ou esse inferno nada mais é do que criação mental nossa, né? Estado de espírito. Eu faço meu céu, eu faço meu inferno. Então é uma doutrina que ela esclarecedora, é uma doutrina que ela te faz querer encarar a vida, né, de uma maneira, porque você descobre que não é um Deus que te pune. Ao contrário, é um Deus que te dá oportunidades de se reajustar através das leis que ele criou. Concordo. É plenamente isso. É algo assim que a gente se conecta com nós mesmos. O que o Jorge diz é a mesma coisa. Concordamos perfeitamente. Que se a gente escolher muitas das vezes o caminho não muito bom, eles vão estar lá para poder no final nos auxiliar, né? A gente consegue perceber aí, é bem claro, muito isso. E aí automaticamente, quando a gente, depois de todo o processo que a gente passou, se a gente se dedica, se a gente compromete a estar no trabalho, a espiritualidade, vendo o nosso esforço, ela vai nos auxiliar de uma maneira ou outra. É uma coisa que assim, você começa frequentando, depois você começa a abraçar alguns trabalhos, você começa a dar palestra lá na frente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes estar na frente, ser um exemplo para algumas pessoas e trazer um ensinamento para algumas pessoas, não quer dizer que a gente é perfeito. Né, Jorge? Não. Muita gente fala assim, não ser palestrante é algo perfeito, é algo assim, no auge. Mas não, antes da gente trazer as palestras, muitas das vezes, para os ouvintes, a gente mesmo para e reflete. Nós estudamos primeiro, os primeiros a estudar somos nós, os primeiros a ouvir somos nós, né? Então, Sim. Aquela palestra é muito mais para nós do que para as pessoas. Por que aquele tema veio para mim? Porque eu preciso trabalhar aquele tema em mim, né? E então, é isso aí. E aquele negócio, não tem, é como a gente sempre fala, casa espírita não é lugar de santo. Casa espírita é lugar de pessoas que estão buscando se superar, buscando se melhorar a cada dia que passa. Não vai ter problemas? Sim, vão existir problemas. Que todo lugar onde tem muitas pessoas, sempre vão ter as mazelas, vão ter os desentendimentos, mas a gente tem que estar sempre de foco, né, como foco, a doutrina. O foco principal é a doutrina, é a codificação, é agir dentro do que essa doutrina traz para a gente.
E ela é muito esclarecedora. O que o Jorge disse aqui é uma coisa de suma importância. Ela nos esclarece. Ela não impõe nada a você. Ah, não, você tem que seguir nesse caminho do bem sempre. Não. Você tem o seu livre-arbítrio para a sua escolha. E à medida que seu mentor vai vendo, a espiritualidade vai vendo, ele vai trazendo essa possibilidade para você. E cada reencarnação é uma oportunidade para o espírito. E ela acontece no seio familiar. Ele recomeça, às vezes, em uma família que lhe dá apoio e sustentação, ou em uma família dilacerada pelo conflito. Na família, ele recomeça seu aprendizado. Lá ele sofre, aprende e caminha. Então vai ter 2 pontos, né? Muitas das vezes, esses 2 pontos podem acontecer, né? Ele vai estar trazendo uma oportunidade de espírito no seio familiar, que vai trazer apoio, vai trazer sustentação, vai trazer carinho, né? Vai trazer, assim, o encorajamento para que aquele ser, para que aquele espírito, ele continue a caminhada dele mais sustentado. Ou também pode acontecer de algum irmão vir, né? Ou nós mesmos vir naquela família que vai ser o conflito. Para quê? Porque talvez em outras encarnações a gente feriu a nossa própria pessoa que convive conosco mesmo. E aí a gente veio nessa oportunidade para a gente poder estar reconciliando com eles, né? E aí começa o seu aprendizado. Ele sofre, ele vai assim começando a moldar, ele não aceita. Depois que ele molda, ele aprende que ele vai passar por aquelas situações, mas depois ele vai vencer, né? E aí depois ele caminha. Então, assim, é isso que a gente vê o resultado hoje, dando um exemplo daquela mãe que traz o filho constantemente aqui na casa espírita, e aí ela vai trazendo dia após dia desde pequeno. Qual que é o plantio para a colheita da mãe que está trazendo o filho aqui desde pequeno, lá na frente? Vai colher coisas boas. É a mesma coisa de ensinamento. Uma mãe que não corrige o filho, ela está fazendo com que o filho ele crie aberturas que muitas das vezes ele já traz aquilo de outras vidas, né? Uma maneira de responder errado, uma maneira de ser mandão, uma maneira de bater no coleguinha. Ah, não. Muitas mães passam a mão na cabeça. Ah, não, é só coisa de criança. Mas se não corrige agora, lá na frente outras pessoas podem corrigir. E aí só vai criando aberturas para que aquilo não seja cortado de agora. É a questão de podar a árvore, né, Jorge? Desde a raiz. Assim, você vai podando ela vai crescendo para cada lado. Se você não podar ela, vai chegar uma hora que ela vai estar toda distorcida. Então, assim, é a mesma coisa conosco mesmo. A gente tem que estar podando sempre, né? E isso, gente, faz muita parte da nossa vida. Porque a gente está trazendo mais esse contexto da família, porque a família ela é a base da sociedade e a base do nosso espírito. Tudo começa na família. Desde ao aproximamento do espírito, ao espírito da mãe que vai receber ele, ele já fica ali no cantinho, ele já fica observando a família dele, ele já fica observando como que vai ser o tratamento dele no lar dele. Então, assim, temos muitos casos de muitos irmãos falar na reunião mediúnica que, na verdade, ele quer vir naquela família, só que muitas das vezes a família não quer receber ele dessa forma. Então, a gente prestar bastante atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, porque tudo isso vai refletir de uma maneira ou outra no nosso aprendizado. E no que diz respeito à vida humana em si mesmo, detectamos a sua gênese no psiquismo divino, que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona ao crescimento através das múltiplas reencarnações do espírito imortal. Então, através da vida humana, através de que detectamos aquilo que realmente queremos, o nosso psiquismo, através da nossa própria mudança de ação, de atitude, de pensar, porque se nós centralizar no mesmo pensamento e não querer fazer a mudança,
a gente se estaciona, né, Jorge? A gente não consegue evoluir. Por quê? Porque a gente não dá abertura para um novo ensinamento. A gente não dá abertura para uma coisa que realmente nos dá importância. Então é aquilo que a gente se fecha. E o ensinamento divino, o ensinamento de Jesus, o Evangelho, está aí para isso. Para a gente poder enriquecer o nosso ser, a nossa alma, e através do nosso estudo, através das boas inspirações que nos proporciona, vai nos nutrindo. E aí a gente possa pelo menos conseguir fazer com que a gente possa acontecer nossa mudança. A nossa mudança ela não vai acontecer de um dia para o outro. Ah não, quero ser um espírito perfeito amanhã. Pisca o olho, pronto. Não é assim que funciona. É dia após dia. Como diz a natureza, ela não dá salto. Ela é dia após dia. A gente vai trabalhando sempre isso em nós. E a realidade. E a gente traz assim tantos contextos, tantos ensinamentos bons que a gente pode estar estudando, que pode estar nutrindo o nosso espírito, e a gente não aproveita. Né? A gente não aproveita para poder dar oportunidade para aquelas outras pessoas se manifestar, para aquelas outras pessoas não tá assumindo aquele trabalho, não tá dando oportunidade para elas tá trazendo o conhecimento também que elas têm. Nós temos que aproveitar, né? E inserir essas pessoas, né, no dia a dia, na vida, em tudo. E dar oportunidades, né, às pessoas. Hoje, uma coisa que eu venho buscando muito na casa espírita é inserir o jovem da casa espírita nas tarefas da casa. E muito em breve, né, nós teremos novidade aqui no programa Cristo Consolador, que os jovens das mocidades espíritas, das casas espíritas, né, eles estarão vindo participar dos programas de rádio com a gente. Eles estarão vindo também, né, como o Carlos Henrique está aqui hoje. Carlos Henrique foi um menino que foi criado na casa espírita, é um menino que ele veio da mocidade, hoje se tornou um palestrante, né, está fazendo os programas de rádio conosco, e agora nós vamos abrir esse leque para toda a casa espírita que queira que a sua mocidade participe, né, fazendo os programas com a gente, que eles venham ao estúdio trazer uns temas dentro da visão deles, né, meninos espíritas, e trazer a visão deles dessa doutrina consoladora. Então nós teremos a partir de agora, nós daremos essa oportunidade para que esses jovens venham falar através da Rádio Boa Nova, do programa Cristo Consolador, das suas experiências, né, das suas vivências, inserir o jovem para que ele se torne parte, para que ele se sinta realmente parte da casa espírita, e que ele tenha vontade de trazer os amigos, porque se está fazendo bem a ele, os amigos vão perceber, ele vai querer trazer os amigos. Então nós vamos fazer esse trabalho agora dentro da Rádio Boa Nova, do programa Cristo Consolador, e vai ser um trabalho muito edificante. Aí, para a gente poder perceber como que a casa espírita e como a vida dos jovens mudam através do ato da mocidade, através do acompanhamento da família dentro daquela casa espírita. Então, assim, é de suma importância, porque cada um de nós temos uma percepção. Cada um de nós, talvez eu conto uma experiência minha, que muitas das vezes um colega meu, ele está passando por aquela experiência, ele não sabe como agir naquela situação. E a gente está aqui para a gente poder amar o próximo, a gente está aqui para a gente poder nos ajudar. Né? Não adianta eu só olhar para mim e esquecer do meu irmão que está do lado. A gente sempre comenta aqui que como que a gente consegue ter uma boa noite de sono, de descanso, sabendo que um dos nossos irmãos se encontram dormindo na rua, se encontra passando fome, passando frio, passando aquelas necessidades todas, né? Então, assim, é muito triste. E muita gente ainda trata eles como um bicho. Jorge? A parte da sociedade, né? Eles estão à parte da sociedade. Tem gente que, assim, não valoriza.
mas a gente não sabe que muitas das vezes a gente pode auxiliar e muito aquele nosso irmão. E isso faz parte, gente. Ajudar uma vida hoje em ocasiões que necessita é tão bom, é tão gratificante, né? A gente poder estar entrando no atendimento fraterno para poder estar ouvindo aquela família que muitas das vezes está desolada, não consegue ter uma base de como solucionar aquele problema. E isso é um milagre de uma vida. Isso é um milagre da gente poder estar acompanhando aquela família e a gente vê que aquela família está conseguindo pelo menos seguir o caminho correto e trazer o evangelho para dentro de casa. Por isso que é importante o culto do evangelho no lar. A gente sempre bate nessa tecla aqui na casa de Eurípides, de todas as pessoas estar podendo fazer o culto do evangelho no lar. E não só a gente, mas todos aqueles. Imagina, assim, a imensidão do amparo que tem uma casa quando faz o culto do evangelho no lar. Né, Jorge? Demais. Assim, favorece tanto a nossa casa quanto aquelas casas que estão ao redor. Então, assim, é muito importante a gente poder estar fazendo o culto do evangelho no lar. Não é uma coisa demorada, é algo assim que a gente pode fazer com a família toda e valorizar mesmo realmente. Ignorante quanto à sua destinação, desperta para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que o capacitam para a conquista da plenitude. Então, deixando de lado a nossa ignorância e trazendo a realidade mesmo do nosso fato e as nossas vivências morais, a gente vai trazendo esse esclarecimento melhor. E todo espírito surge na instância física com necessidades inadiáveis de resgate, reconciliação, educação ou reeducação dos sentimentos. Então, nenhum de nós que nasce aqui, nessa esfera física, somos perfeitos. Todos nós temos necessidades, muitas das vezes pode ser do lado do dinheiro, pode ser do lado do sexo, e a gente tem um resgate para a gente poder fazer. Esse é o próprio Cristo, né? Que é o Cristo, falou que ele não era perfeito, que perfeito era só Deus. Quem somos nós para sermos perfeitos? E ver que o Cristo é o nosso modelo, né, e guia. E ele se dizia que não era perfeito. Temos um exemplo bem assim, perfeito para a gente. Né? Então, assim, eu vejo muita gente falando, a gente tem um estudo aqui de mediunidade na segunda-feira, e fala muito isso, né? Porque muita gente fica se cobrando demais por aquilo que pode se deixar fluir. Né? A gente está estudando mesmo a questão de muitas das pessoas, elas não conseguem se abrir, tem medo de chorar, tem medo de colocar aquilo para fora. Ah, não, o espírita não chora. Não, temos que chorar sim, temos que colocar para fora. Né? Se muitas das vezes tem hora que até o Cristo teve uma hora que ele até chorou. Então por que nós não podemos colocar para fora? Então temos que colocar assim. E é reconciliação. Reconciliação com aquelas pessoas que estão dentro de casa, com reconciliação com aquelas pessoas que estão no nosso trabalho, né? Que muitas das vezes a gente fala que estraga o nosso dia, mas na verdade quem que deixou estragar foi nós mesmos. Porque à medida que a gente tem aquela informação, fluímos ela e deixamos com que ela se espalhe em nosso momento e falamos que acabou com o nosso dia, é nós mesmos que deixamos. Uma fechada no trânsito que você xinga, que você vai embora bravo, que chega em casa, a esposa não fez uma comida muito boa, já xinga ela e tal. Tudo isso faz parte daquele fruto que eu deixei plantar lá atrás. E através disso nós vamos educando, nós vamos se reeducando à medida desse processo. E através disso vai trazendo bons resultados para nós mesmos. O desabrochar dos valores internos
é de certa maneira dilacerador em todas as espécies vivas. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente, a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano, que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera no princípio e cuja prisão lhe deixa marcas profundas, que devem ser eliminadas na razão direta em que se desenvolve e passa a aspirar a mais amplos espaços e a mais gloriosa destinação. Então aqui vem trazer muito claro para a gente, né, como uma semente que através daquela casca ela se esconde, e aí quando ela se rompe, ela tira aquela carapaça dela, né? E aí ela se sai daquela prisão que ela realmente tá, né? Daquelas mágoas profundas, daquela bagagem muitas das vezes pesada que a gente traz. A gente tem que se romper daquilo. Aquilo que muitas das vezes a gente dava confiança, a partir deste momento a gente não vai dar mais, né? Se eu ligo para aquela pessoa se eu aponto um dedo para aquela pessoa, a gente já reparou quantos dedos estão apontados para a gente? Né? Então, assim, se a gente aponta para ela, tem 3 apontando para a gente e 1 para cima. Então, assim, é um exemplo da gente poder prestar bastante atenção. Será que eu estou vendo a trave do olho do meu irmão, mas eu não estou vendo a que está no meu? Então é questão, assim, de dia após dia. Essa reforma ela vai acontecendo gradativamente, ela vai acontecendo uns ajudando o outro, uns auxiliando o outro, e a gente vai vivendo dessa forma. E aí vem a pergunta: quando começa a vida humana? Né? Quando que realmente eu posso estar trabalhando isso? Quando realmente eu tenho essa possibilidade de estar vivenciando isso? E André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, ele orienta-nos e complementa, através da fala do instrutor Alexandre, que a ligação do espírito reencarnante processa-se neste exato momento da união dos gametas feminino e masculino, esclarecendo que não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. Então, quando que começa? Começa desde que um espírito masculino e feminino se juntam e, através da programação dos dois receberem aquele espírito, tudo já é um processo de começo de uma vida humana. Desde quando há esse processo materialmente falando, sexualmente falando, tudo isso já é um começo, tudo isso já se envolve com uma energia, né? Para quê? Para que a gente possa ter essa oportunidade. E aí, por isso que é importante, gente, o papel do pai e da mãe, de quê? De estar acompanhando aquele filho que foi designado a ele. E aí, ao final da sua encarnação, vai ser cobrado o que ele realmente fez com aquele espírito, né? Então, assim, tudo que a gente tá falando de bom pro meu filho, ele vai ouvir, né? Como é que eu falo com meu filho assim, não fuma, só que eu peço para ele comprar um maço de cigarro na esquina? Qual é o exemplo que eu tô dando para ele? Como é que eu falo com meu filho para não beber? E aí, ele vê eu bebendo. Qual que é o exemplo? Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os espíritos, eles estão ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo. E sendo assim, a vida é um bem maior e inalienável para cada um de nós, em especial nos 2 planos da existência. O ser espiritual necessita do corpo físico quando do processo reencarnatório para sua jornada evolutiva. Assim como o corpo
Para adquirir a vida, necessita do Espírito na sua forma de princípio inteligente, para dar-lhe a vitalidade necessária para seguir em sua caminhada evolutiva. Esta ação conjunta compreende, então, o mais belo projeto do pensamento divino, onde cada um de nós recebe a possibilidade de crescimento, enquanto ser espiritual, vivendo na materialidade para aprender o amor verdadeiramente. Então essa mensagem vem trazer tudo para nós, né? Desde o nosso começo, desde tudo aquilo que realmente faz sentido para a gente, porque nós vive debaixo do pensamento divino, do pensamento maior, que sabe de tudo aquilo que acontece conosco, né? Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção no princípio inteligente que realmente habita em nós, né? E isso faz com que a gente nos conscientize do nosso verdadeiro propósito, da nossa verdadeira convicção de que hoje a gente está aqui, né? É saber valorizar cada momento nosso para a gente poder estar realmente colocando em prática o fruto que vive dentro de nós, né? A gente sempre é capaz, a gente nunca pode falar que a gente não é capaz. Claro, somos capazes sim, né? Hoje, se eu estou dando palestra aqui dentro de uma casa espírita, amanhã eu posso estar dando palestra fora da casa espírita, né? E aí vai crescendo, aí eu paro de dar palestra dentro da minha região, já vou estar dando palestra na minha cidade, depois eu vou estar dando palestra em outras cidades. Então, olha o exemplo que eu tenho que dar, né? Falando de palestrante, falando também do exemplo de própria pessoa, de próprio espírito. Talvez você não saiba, mas tem uma pessoa que te vê como exemplo. Nossa, você viu como é que aquela pessoa ela enxerga a vida de um outro ângulo? Como a gente falou aqui da Flora, ela é um exemplo para nós. Porque todos os momentos que a gente chegava lá, a gente percebia como que realmente ela estava. Ela estava sempre trazendo e transmitindo aquela energia boa de alegria, né? Ela deixou de realizar alguns sonhos para ela, que muitas das vezes ela gostaria de realizar, para poder estar passando aquele processo, né? E ela mexia em notebook, né? Ela fazia tudo assim, que às vezes a gente reclama de pouca coisa. Eu acho interessante que nem que nisso tudo nós temos que entender que o milagre da vida é saber viver. É entender essa maravilha que o Criador nos entregou, né, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, chegar até onde Ele quer que nós cheguemos, que é a perfeição. Bom, meus amigos, nós chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer ao Carlos Henrique pela participação. E estaremos, né, no próximo programa. E como eu disse, a partir de agora nós vamos começar a trazer as mocidades espíritas das casas espíritas de Santa Luzia que quiserem abraçar esse projeto conosco, que é inserir os jovens nas casas espíritas e no programa Cristo Consolador. Esse programa que foi uma idealização do seu Isoldino Rezende, que as filhas dele, da Cássia e a Cleia, né, estão à frente, e nós aqui dando suporte, colaborando, fazendo a nossa parte. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12018 38. Aproveitar aqui e mandar um abraço aos amigos da Fundação André Luiz e aos amigos da Rádio Boa Nova. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até o próximo programa.